Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Gente, olha que coisa extraordinária. Eu estava pesquisando sobre o Salmo 110, quando Davi ele diz assim: e disse o Senhor ao meu Senhor. E disse o Senhor ao meu Senhor. Olha só, está dizendo que Deus disse para Jesus, no Salmo 110. E o que Deus disse? O que o Senhor disse para o Senhor dele? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo do escabelo dos teus pés. E aí eu fiquei pensando, será que Deus tem inimigos? E baseado num estudo muito bem detalhado, eu descobri que o que não falta para Deus são inimigos. O que não falta para Deus são inimigos. E que Deus tem muitos inimigos. E isso é duro para Deus, porque já que tudo que Deus criou, tudo que existe foi criado por Deus, então nós vemos que próprias criaturas de Deus se opõem contra Deus, se tornando inimigos de Deus. Só que ele está dizendo para Jesus, aqui é Davi dizendo: e disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te, fique na minha direita, assenta-te à minha direita, porque eu vou colocar os teus inimigos debaixo do escabelo dos teus pés. E nessa pesquisa, eu consegui descobrir algo interessante. 3 coisas que Deus tem na terra. 3 coisas que pertencem ao céu e que Deus tem aqui na terra. Primeiro, Jerusalém. Jerusalém pertence a Deus. Jerusalém é a cidade de Deus. Então, quando Jerusalém sofre ataques, esses ataques, eles são indiretamente contra Deus. Atacar Jerusalém é atacar o próprio Deus. Veja que aqueles que querem riscar Jerusalém do mapa, trucidar Jerusalém, acabar com Jerusalém, estão, de alguma forma, se opondo e se levantando contra o próprio Deus. Segunda coisa que é do céu, mas está na terra, pertence a Deus e está na terra, é o templo. Quando alguém ataca uma igreja, seja ela de qual placa que for, porque se trata da obra de Deus, está atacando o próprio Deus. Então, quando um ataque é feito contra a igreja, esse ataque é feito contra Deus. Por isso que muitas leis, muitas regras estão em andamento no Congresso para prejudicar a igreja. Porque se é uma lei, a igreja será obrigada a seguir essa lei. E aí, esse é um ataque frontal contra o próprio Deus. Quando alguém se levanta, quando alguém se opõe contra uma igreja aqui na terra, está se opondo contra o próprio Deus. Quanta gente que sai falando mal da igreja, reclamando da igreja, aquela igreja não presta, aquela igreja é isso, aquela igreja é aquilo outro. Essas pessoas estão se opondo contra a própria obra de Deus aqui na terra. O que elas não conseguem entender que a igreja do Senhor Jesus não vai se amoldar aos padrões do ser humano, e sim o ser humano deverá se amoldar aos padrões de Deus. Então, atacar a igreja é atacar o próprio Deus. Terceira coisa que pertence a Deus e que está aqui na terra: os servos de Deus. Há servos de Deus que estão aqui e que estão sofrendo ataque. Então, atacar um servo de Deus é atacar o próprio Deus. Veja que Absalão, ele não concordava com o que Davi fazia. E de fato, ele tinha razão. Davi estava errado mesmo. Só que Davi era um servo de Deus e era amado por Deus. E quando ele atacou Davi, ele atacou o próprio Deus. E isso levou ele à morte. Atacar Davi por causa dos seus erros, por causa dos pecados que Davi estava cometendo, foi o pior erro, o pior erro de Absalão, porque ele atacou aquele a quem Deus amava. Às vezes, nós nos levantamos contra alguém que Deus ama, só porque a gente não gosta, só porque a gente não concorda.
Absalão não concordava com muita coisa que Davi estava fazendo. E muitas coisas que Davi estava fazendo de fato estavam erradas. Mas Deus amava Davi. E se levantar contra Davi foi o pior erro de Absalão. Então, veja que o que não falta aqui nesse mundo são inimigos de Deus. Por isso, nós temos que ser inteligentes e ter uma fé racional. O que eu estou fazendo coopera para o reino de Deus? Coopera para o crescimento do reino de Deus? Ou estou preocupado somente comigo? Estou preocupado apenas com o meu ego, com o meu orgulho? Estou querendo apenas aplausos aqui nessa terra? Estou de fato perseguindo alguma coisa que pertence ao céu? Estou de fato sendo inimigo de Deus? Já que a minha missão aqui é falar de Jesus Cristo. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Quando eu deixo de fazer isso para fazer outras coisas, eu me torno inimigo de Deus, aborrecidos de Deus, aborrecidos da palavra do Senhor, porque eu descumpro o mandamento principal, que é amar a Deus, amar o meu próximo e pregar o evangelho a toda criatura. Ei, não vamos perder o foco. Nós temos uma missão aqui na terra: propagar e divulgar a palavra de Deus. Propagar e divulgar a palavra de Deus. Tá? Olha só o que diz esse texto. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Será réu de juízo. Pare. Pense nisso. Não estamos aqui para ser inimigos de servos de Deus, da igreja de Deus e de Jerusalém. Estamos aqui com uma missão, e ela é propagar a palavra de Jesus. Deus te abençoe. Shalom.